E como recordar é viver, vale lembrar alguns dados sobre o nosso passado eleitoral. Em 2016, Haddad sofreu uma derrota humilhante na sua fracassada tentativa de reeleição. O criador da ciclofaixa milionária conquistou apenas 16% dos votos após ser avaliado pela população como o pior prefeito da capital na história recente. Já em 2018, Bolsonaro venceu Haddad em 631 dos 645 municípios de São Paulo. O presidente eleito ficou com 67% dos votos válidos contra 32% do petista, que levou uma verdadeira surra nas urnas. Considerando o histórico de derrotas do PT no estado, estranha muito que Haddad não tenha comparecido à entrevista de sabatina aqui na Jovem Pan. Qual candidato que não gostaria de divulgar sua plataforma de campanha numa emissora que, segundo a apuração independente da imprensa, chega a impactar aí 50 milhões de ouvintes, de espectadores e internautas todo mês? E há uma circunstância agravante aqui. A própria opinião do Fernando Haddad sobre quem não enfrenta o debate público, sobre quem foge da discussão política, sobre quem não tolera a divergência de opinião. Em agosto de 2020, o petista postou a seguinte provocação na sua conta do Twitter, aspas, é bundão que chama o cara que foge de debate? Bom, eu não faço a menor ideia. Será que o Haddad também se considera um bundão por ter faltado à sabatina da Jovem Pan? Fica como sugestão de pergunta para a próxima entrevista a qual ele tiver coragem de comparecer. Para falar de eleição, pesquisas e perspectivas, nós teremos aqui nos estúdios do Boletim o Dr. Fernando Conrado, cientista social e brilhante comunicador. Como vai, amigo? Generosidade tua, né, cara? Muito obrigado. Jamais. Bom, seguinte, Conrado, no primeiro bloco, nós lamentamos e criticamos a ausência do candidato petista ao governo de São Paulo, o senhor Fernando Haddad, que faltou a sabatina de hoje no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan. Eu confesso que eu fiquei um tanto surpreso com essa demonstração de covardia, afinal de contas, o próprio Haddad escreveu recentemente que quem foge de debate é bundão. Bom, como o Haddad Fujão foi o tema do nosso editorial de hoje, eu gostaria que Vossa Excelência aí especulasse sobre os eventuais motivos que levaram aí esse vaidoso petista a sucumbir ao próprio medo. Por favor. Dentro do tratamento geral da população, a gente tem uma expressão para isso que é salto alto. O Haddad está entrando de salto alto nessa eleição, ela está dando os primeiros passos, hoje a gente está no dia 2, e nesse momento que ele não comparece a uma possibilidade de estar dentro de um canhão, que é a Jovem Pan, né, de levar informação para todas as pessoas, seu plano de governo, chamar para si, porque ele não teve um bom resultado aqui. Tu já falaste, pior prefeito da história de São Paulo também, perdeu de acachapante no estado para o Bolsonaro, e aí ele não pode ficar na sombra do Lula, por uma coisa bem simples. Olha só, lá em Minas Gerais, o Zema está com a maioria dos votos. Vocês acham que quem vota no Zema vai migrar todo ele para o Lula? Claro que não. Na Bahia também temos o ACM Neto, né? Será que todos aqueles votos vão migrar para o Lula também, já que ele está em primeiro lugar? Claro que não. Então, entrar de salto alto numa disputa dessa é verdadeiramente dar um tiro no pé, e o Haddad tinha que rever o seu posicionamento. Bom, fica então de sugestão para o candidato, né, numa próxima ocasião, de não declinar essa oportunidade incrível que nós sabemos que nós temos aqui, né, muitas vezes, de endereçar uma plateia tão seleta e tão expressiva como é a audiência da Jovem Pan. Mas, Conrado, eu queria te mostrar um gráfico aqui bem interessante, que também vai ser disponibilizado aí para toda a nossa audiência online, no YouTube, nas redes sociais e também a audiência televisiva. O site Poder 360, ele vem compilando aí todas as pesquisas eleitorais, as principais pesquisas desde 2019, e ele calcula uma média das intenções de voto. É importante deixar bem claro que essa iniciativa, ela não tem rigor estatístico, ela não tem rigor metodológico, nem científico, mas é muito interessante, é uma ferramenta interessante para a gente identificar aí algumas tendências e propor alguns questionamentos. Então, dando uma bela olhada aqui no gráfico, o que você repara? Quais pontos aqui você chamaria a nossa atenção? O principal ponto aqui é que o candidato
Luiz Inácio Lula da Silva, ele vem aí estagnado desde junho de 2021. E aí, se a gente for observar nesse gráfico como um todo, imagina só, o Alckmin só entrou na campanha dele, agora em 2022 não subiu nada, né? O Dória abriu mão de concorrer, terceira via, PSDB, abriu mão, não subiu nenhum voto por Lula. A Anitta falou, amo Lula, Lula, vou votar em ti, não subiu nada. Nós temos agora a cartinha, né, da USP, aí, a cartinha da democracia, também não subiu nada. Isso é muito acachapante, o que a gente está vendo para o Lula, para o candidato Lula, que está vendo que a conta não fecha. Um outro ponto para a gente ver também interessante aqui é ver que o presidente Bolsonaro está numa crescente. Por quê? Porque o Brasil começou a voltar para um status pré-pandemia. O povo está começando a ver novamente o Brasil num caminho que esse governo foi o responsável por trazer para a realidade de todos os habitantes do Brasil. E nesse ponto que ele faz isso, existe essa promessa de melhora cada vez maior. E para mim, um grande trunfo do presidente Bolsonaro aqui foi entender que o brasileiro tem memória curta e começou a dar mais benefícios aí agora, muito mais perto da eleição. Mas também é importante a gente fazer um recorte aqui, interessante. Se a gente pega o começo do ano, vai pegar 2022, de lá para cá, essa média das pesquisas, né, proposta aí por esse agregador do Poder 360, houve uma diminuição da margem em 14 pontos percentuais. Então, assim, ainda que os números estejam equivocados, o nome disso é tendência. Você falou de ficar estagnado no mesmo lugar, né? Que o candidato Lula esse ano está estagnado na mesma posição. Olha que curioso, o Bolsonaro, alguns meses após a eleição, mesmo depois daquelas grandes manifestações pela reforma da Previdência, ele aparece aqui, ó, em julho de 2019 com 35% na média das pesquisas. E hoje ele tem 36%. Ele não oscilou nada também. Isso fala um pouquinho sobre a metodologia dessas pesquisas, não fala, Conrado? Isso aí deixa claro que tem alguma coisa que está perdendo. Tanto que o que é trazido aqui é uma análise de pesquisas que já estão relacionadas lá no site do TSE. E lá nessa relação tem pesquisas que dão uma grande vantagem para o presidente Lula, mas existem mais pesquisas que dão uma vantagem para o presidente Bolsonaro. E é isso que essa experiência feita pelo Poder 360 está demonstrando para nós. A gente tem aqui uma média do resultado de todas essas pesquisas e tirando-se por uma tendência. E é isso que a gente tem que observar com cada vez mais atenção. E bom, falando da tendência que talvez interesse mais para a nossa audiência, se a gente pegar aí os últimos 10 dias, a gente percebe claramente que as linhas estão se aproximando. Então, é isso, Fernando. Muitíssimo obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui no Boletim.